boa noite a todos que nos escutam. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Fono Flow, um podcast organizado por acadêmicos de fonoaudiologia da Univale, de Itajaí, de Santa Catarina. Nós estamos cursando a disciplina de fonoaudiologia hospitalar. Eu me chamo Marcos, eu estou no 9º período de fonoaudiologia, e como esse é o nosso primeiro episódio, eu vou abrir a palavra para os nossos colegas do grupo para que eles possam se apresentar. Pode ficar à vontade. Olá, então, pessoal. Meu nome é Lucas, Lucas Garcia. Também estou no 9º período aqui do curso de fonoaudiologia. Atualmente a gente está aí na disciplina, então, de fonoaudiologia hospitalar, atuando também no hospital, fazendo estágio em hospitalar. E vou estar passando, então, a palavrinha para os nossos demais colegas para estar se apresentando e dando continuidade. Oi, pessoal. Meu nome é Cláudia. Eu também estou cursando o 9º período de fonoaudiologia na Univale. E também estou cursando a disciplina de estágio em hospitalar. Oi, gente. Meu nome é Vitória. Também estou no 9º período de fonoaudiologia e também estou cursando o estágio de fonoaudiologia hospitalar. Eu me chamo Larissa, estou fazendo essa matéria junto com o pessoal do 9º período, mas na verdade eu sou do 10º. Muito bem, então. A proposta desse podcast, é em prol do Dia Nacional em Conscientização à Disfagia, que ocorre agora no dia 20 de março. E por esse motivo nós trouxemos duas convidadas de peso, que atuam na área de hospitalar, para falar um pouquinho sobre a disfagia neurológica em pacientes adultos. E a atuação, então, do fonoaudiólogo nesses casos. Então, eu vou apresentar uma das fonos, que é a Virgínia Fornari. Ela é fonoaudióloga pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem pós-graduação em audiologia. Tem aprimoramento em voz, aprimoramento em otoneurologia, e diversos cursos na área de hospitalar e disfagia. Que vai ser o nosso foco essa noite. E trabalha na Clínica Auditiva de Brusque, em hospitais imigrantes, e Hospital Azambuja. Então, eu vou apresentar a nossa segunda convidada, que é a fonoaudióloga Fran, formada pela Universidade do Vale do Itajaí, no ano de 2021, pós-graduanda em fonoaudiologia hospitalar e disfagia, tem cursos na área de fonoaudiologia e disfagia, trabalha atualmente na Clínica Auditiva de Brusque, e no Hospital da Zambuja. Sejam... imigração. Obrigada, gente. Então, pessoal, essa conversa ela vai ser muito importante, porque poucas pessoas sabem de fato o que é disfagia e menos ainda o que o fonoaudiólogo faz e como ele atua nesses casos, Então, o Dia Nacional da Disfagia, ele vem com essa finalidade, a gente poder promover essa discussão, estudar a disfagia, divulgar, realizar a promoção de saúde referente a esses distúrbios da deglutição e a prevenção dos fatores de risco envolvidos. Então, a gente vai começar. Eu vou pedir primeiro para que vocês façam uma introdução, do jeitinho de vocês, para explicar o que é a disfagia. Então, a disfagia, na verdade, ela é qualquer dificuldade, que uma pessoa tenha de deglutir, ou seja, uma pessoa que não consiga engolir. Pode ser causada por diversas situações, Geralmente, elas têm alguma origem neurológica, e a disfagia em si não é uma doença, e sim um sintoma de alguma doença. Vocês querem complementar? E a disfagia, ela é considerada em vários níveis. Por exemplo, assim, a gente pode ter uma disfagia pela dificuldade de colocar o alimento na boca, pode ter uma disfagia por uma dificuldade de mastigar ele, não conseguir, lateralizar a língua, organizar o bolo alimentar dentro da boca, e também a dificuldade no ato de engolir, Então, assim, aquele reflexo que a gente precisa para jogar o alimento para o esôfago. Então, tudo é considerado disfagia, inclusive em partes mais baixas, Uma dificuldade no esôfago, alguma doença que seja já na parte baixa do alimento, da via digestiva, que a pessoa tenha dificuldade para comer, tá?
A Fran comentou ali sobre a disfagia que ela pode ter alguns fatores neurológicos, né? Ela pode ser causada por pacientes que tiveram AVE, ou TCE, ou alguma doença degenerativa. Tem algum outro fator que não seja neurológico que pode causar a disfagia? Sim, bastante. Existem muitas causas clínicas, né? Uma coisa bem comum, que é o que a gente mais atende no hospital, numa clínica médica, vamos dizer assim, é o rebaixamento sensorial por alguma doença, né, de base. Até infecções, né? Às vezes uma infecção que leva ao rebaixamento sensório, ou também, em muitos casos, a disfagia vem acompanhada, por exemplo, alguém tem um câncer de boca, um câncer de laringe, um câncer até de esôfago, também vai causar uma disfagia. Isso. E a doença, por exemplo, assim, uma doença clínica que causa um rebaixamento do sistema sensorial do paciente, que venha mais comum, infecção urinária, pneumonia, tanto a pneumonia comunitária, que a pessoa adquire, como pela pneumonia, a própria pneumonia aspirativa, que ele já está doentinho em casa, já está fraquinho, vai aspira um alimento, e fica com a pneumonia broncoaspirativa, né? Vai causar um rebaixamento do sensório do paciente, ele não vai ter, muitas vezes, força para engolir. Outra coisa que acomete muito o idoso, a desnutrição e a desidratação, causam um rebuliço no metabolismo dele, ele fica fraco, prostrado, bem caído mesmo, e não consegue engolir. Ou se engolir, a ejeção do bolo, às vezes, para a parte faríngea é tão débil, tão fraca, que acaba parando coisa na parte superior ali da laringe, né? Não tem força de... Depois eu quero falar sobre isso na neurológica, não tem força de fechar a prega vocal como deve ser para poder, o alimento passar por cima e ir para o esôfago, e acaba aspirando, certo? E as causas neurológicas, que são muitas, né? Hoje, com o avanço da idade, a gente tem muito as neurodegenerativas, né? Então, assim, Parkinson, demência, Alzheimer, coisas que a gente não se via em Brusque, agora eu mesma estou atendendo. Uma doença de Huntington, uma esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, uma esclerose múltipla, e vários parkinsonianos, né? E todos eles têm a disfagia como um dos sintomas, certo? Todos por causas neurológicas. E o AVE, que, é um dos maiores. Brusque, esses dias nós conversando com o neuro do hospital, ele, que é o secretário da saúde de Brusque, ele disse que Brusque tem uma média de 4 a 5 AVEs por semana. Isso é muito. É muito. Bastante. Né? A maioria é isquêmico, uma pouca parcela hemorrágico, tá? E outra coisa nós esquecemos de falar, mas que hoje já está, graças a Deus, mais parado, o Covid, né? Covid abriu uma porta gigante para a fonoaudiologia hospitalar, uma necessidade, assim, pelo longo tempo de intubação, né? Então, o paciente acaba tendo a sequela de disfagia, um índice enorme de traqueostomia em função da intubação prolongada. Tudo isso altera o mecanismo da deglutição e acaba causando. Citou o Covid, eu lembrei também que a gente pega bastante paciente com DPLC também. Que acaba tendo sequela na parte de disfagia ali, principalmente faríngea, né? Fase faríngea. Sim. A gente pega bastante paciente também. Sim. Então, mediante, né, todas essas alterações aí, com relação à disfagia por si só, de causa neurológica, né, outras mecânicas, enfim, dentro desse panorama, então, da disfagia, dentro desse sinal, qual, então, seria, então, o principal papel do fonoaudiólogo, né, a quem precisa, então, ter um quadro de disfagia, procurar um fonoaudiólogo. Então, o que o fonoaudiólogo, principalmente, assim, vai trabalhar com um paciente disfágico, por exemplo? Dentro das partes neurológicas... Isso, dentro da disfagia neurológica, isso. Eu posso começar falando do Parkinson, por exemplo, tá? Parkinson, a ELA,
Parkinson e a ELA, que aparece mais assim, né? A demência vai aparecer, a disfagia é uma das últimas coisas que vai aparecer. Mas o Parkinson e a ELA, muitas vezes, o primeiro sintoma que o paciente tem é a disfagia. Eu me engasgo. Poxa, eu estou me engasgando seguido, né? Eles só vão se antenar que pode ser alguma coisa neurológica quando tranca o pé, né? Começa a dar aquele passo arrastado, certo? Esse meu paciente de ELA, ele não tinha logo no começo o sintoma disfágico, né? Não tinha engasgo, mas ele tinha, por exemplo, uma fasciculação de língua gigante, e nenhum médico viu isso, né? Como ele tinha uma queixa muito grande de paralisia, assim, uma paresia na mão, no antebraço, ele foi operado por síndrome de túnel do carpo, foram feitos vários exames de coluna, que poderia ser nervo ciático, e a língua, assim, né, o tempo todo. E até que, então, que uma neuro conseguiu fazer o diagnóstico de ELA. Aí logo já cursou com a dificuldade de engolir. O Parkinson, são vários os pacientes que o primeiro sintoma é o engasgo. Eu me engasgo às vezes com a própria saliva, eu me engasgo com uma comida mais seca, uma farofa, uma cuca, uma bolachinha, né? Então, e principalmente no Parkinson, um reforço glótico, um aumento do tônus de toda a parte superior de laringe, prega vocal, dá uma mega diferença no dia a dia do paciente, né? Muitas vezes também, assim, o paciente tem queixa de a voz está ficando mais fraquinha, está ficando mais baixinha e estou me engasgando. Isso é uma dupla dinâmica, né? De uma luz vermelhaça para a gente pensar. Então, começa a fazer hipotonia dessa região, né? Às vezes, nem todo Parkinson tem, mas muitos têm a rigidez facial, né? Começa com rigidez de bucinador, de masseter, começa a fazer aquela cara de cera, orbiculares dos lábios começam a ficar rígidos, e a região de laringe, não que ela fique flácida, mas ela tem pouca força, né? Então, assim, precisa trabalhar a voz. Por que para mim? Porque, assim, eu sou formada há muitos anos, né? Eu sou vovó já da fonoaudiologia. E eu nem tive, na minha época, eu não tive disfagia. Mas, na época, a gente teve a parte de voz tão forte, tão bem, né, estruturada, que para mim foi muito fácil entender disfagia. Né? Que a laringe, prega vocal, força dos músculos extrínsecos e intrínsecos da laringe, eles são super, super importantes para a deglutição. Né? Então, a gente trabalha em relação a isso. E na doença neurodegenerativa, é um lugar onde tu pode fazer uma enorme prevenção de disfagia, o que não ocorre no AVE. No AVE, ocorreu o evento, veio a disfagia. E o Parkinson, não. Então, hoje, a gente tem uma associação de Parkinson aqui em Brusque, que a gente já está começando a receber pacientes que ainda não têm sintomas disfágicos, mas já está querendo tratar a voz, né? Perder aquela voz fraca, tratar a deglutição, já para prevenir a dificuldade. Então, eu acho que, assim, principalmente, né, o papel do fono nesses casos de disfagias neurológicas, principalmente, é identificar o que está causando a disfagia para poder trabalhar diretamente, porque não adianta chegar no paciente sem saber o que está causando essa disfagia, porque daí tu vai fazer besteira. Então, identificar o que está causando, né, essa dificuldade de deglutir, para trabalhar diretamente nessa parte tentar reverter ou fortalecer, se precisar, ou no caso do Parkinson, tentar tirar a rigidez, ou também nos casos de Parkinson, até na questão de prevenção, para ter mais segurança. Sim. Existe um método, né, que ele é bem preventivo, que foi criado a partir da doença de Parkinson, assim, que é o método de Lee Silverman, né? Inclusive, assim, ele é indicado diretamente para tratar o paciente com Parkinson,
Porque quando a voz começa a perder a potência, porque o paciente de Parkinson, muitas vezes, pela rigidez, ele também faz um quadro, não é um DPOC, mas ele tem uma dificuldade no ar expiratório. Ele tem muito pouco ar expiratório para poder falar naquele período que está expirando o ar, né? E aí vem todo o quadro, a voz fica fraca, a prega vocal não veda direito, laringe não sobe como deveria subir e facilita uma broncoaspiração, tá? Interessante essa questão da prevenção, porque às vezes a gente fica, pelo menos eu, particularmente como estudante, às vezes a gente fica fechado aqui no hospital, a gente tem que ir, ele tá com aquilo, vamos fazer aquilo, mas essa da prevenção... No hospital, sim, né? No hospital, sim, né? Mas aí eu, pelo menos, acaba tendo essa visão da disfagia só acontecendo ali, né? Mas ela pode ser observada muito antes nessas questões das doenças neurodegenerativas, né? Muito interessante. Sim. Eu acho que a Fran pode falar bem sobre isso também. Dentro do hospitalar, do ambiente hospitalar, também tem como a gente trabalhar um pouquinho na prevenção, pelo menos na prevenção da broncoaspiração, que são os cuidados de posição, cama, cuidadores, né? Sempre é muito importante a fono estar diretamente ligada tanto com a equipe quanto com quem vai estar cuidando do paciente, né? Quando está numa UTI, por exemplo, a gente tem que ter essa comunicação com a equipe dos cuidados para a prevenção da broncoaspiração. Por exemplo, a cama tem que estar com a cabeceira elevada em pelo menos 35 graus durante todo o dia e durante a parte da alimentação, deixar ela o mais elevada possível, pelo menos uns 60 graus, né? De preferência 90, mas tem muitas camas em alguns hospitais que elas não elevam isso tudo, né? Essa questão da cabeceira elevada, ofertar o alimento devagar, com calma, somente ofertar o alimento que foi indicado ali pelo fonoaudiólogo, que acontece em alguns casos, assim, a família, por exemplo, né? Porque ele estava me pedindo água, mas o paciente não está liberado para água, então a família acha que pode dar porque, ele está comendo, então a gente pode dar água para ele, e pode acabar broncoaspirando e vir a piorar o caso, né? Então, ter essa comunicação com a família, com a equipe que está cuidando do paciente, para evitar ao máximo de que o quadro piore e a gente tenha que começar tudo lá do começo de novo. Às vezes a gente está conseguindo avançar com o paciente e acontece algum deslize, assim, de falha de comunicação, vai ter que voltar tudo do começo. Até nessa questão da via alternativa de alimentação, né? Por exemplo, o paciente está usando uma sonda, está usando lá a gastrostomia. Aí eles acham que por isso o paciente não existe com a questão estomacal, né? Aí deixa o paciente ali, horizontal, sem nenhuma elevação de cabeça. O paciente é gordo, né? Idoso, tem uma hérnia de hiato, fica com refluxo e muitas vezes acaba também aspirando conteúdo da sonda. Ou às vezes ele se movimenta muito, desloca a sonda, porque a sonda vai lá na entrada na entrada do duodeno, acho que né? E daí eles ou se mexem muito, ou foi numa manipulação, às vezes até numa reanimação, a sonda saiu do lugar. Só que eles não têm como ver, né? E aí o paciente às vezes vomita, aspira todo aquele conteúdo, volta lá para o comecinho, né? Volta para antibiótico, volta para... Então, a gente tem que ficar ligado com isso tudo, né? Eu sempre peço para eles levantarem pelo menos 30 graus, paciente sondado... Até à noite, né? Para dormir também. Durante os horários de alimentação, Por isso a importância, né, do fonoaudiólogo estar sempre atento, junto com toda a equipe, principalmente de enfermagem, né? Está sempre junto com o pessoal, mudando decúbitos, tem alguma questão por ferimento por pressão, enfim. Então, é totalmente interessante isso, né? De manter realmente o diálogo e estar passando, né, as informações, porque às vezes o que parece tão simples, né, ao nosso olhar fonoaudiológico, para outros, sem pensar, não tem tanto sentido. Então é interessante essa troca aí de saberes para atuação dentro do ambiente hospitalar, principalmente, né? Sim. Eu também queria perguntar para vocês, eu ouvi bastante a Virgínia citando de gente mais velha, né? Mas vocês têm pacientes mais velhos mesmo? Ou vocês já receberam algum paciente que é mais novo? Tem bastante, né? A maioria, mas a maior frequência é idoso, né? É idoso. É idoso. Até porque, assim, é um hospital, os 2 hospitais que a gente trabalha são hospitais
mistos na questão de atendimento, né? Diferente, por exemplo, de alguém que trabalha num hospital de traumas, politrauma, vai ter jovem, vai ter a maior parte jovem, né? Aqui no Azambuja, como ele atende toda a região, a parte de politrauma, está tendo bastante, tendo bastante caso. Tendo bastante acidentado jovem. Encefálico, a gente está pegando bastante agora. Como? Traumatismo crânioencefálico. Sim, TCE é bastante. A gente está pegando também bastante agora. E aí, a gente percebe bastante diferença, sim. Por exemplo, num paciente mais jovem, tende a se recuperar muito mais fácil, muito mais rapidamente por conta da neuroplasticidade do que um paciente idoso. Às vezes, o paciente idoso vai ter a mesma lesão do paciente jovem, e o paciente jovem rapidinho já se recupera, já consegue voltar a comer, às vezes volta a comer todas as consistências, enquanto que o paciente idoso, a gente acaba continuando sempre ou na pastosa para segurança dele, e não consegue evoluir tão bem. Evolui muito, Exatamente isso, até porque as neurodegenerativas, elas tendem, a não ser, por exemplo, assim, o Parkinson. Um Parkinson que ele foi internado não pelo Parkinson, ele foi internado porque ele fez uma infecção urinária, estava acamado, ou fez uma broncoaspiração por falta de cuidado em casa. Bom, daí se todo aquele quadro clínico dele se restabelece, a gente consegue, às vezes, evoluir para ele voltar a comer pelo menos um semissólido ou um sólido com molho, com veículo facilitador, né, para engolir um bolo mais homogêneo, vamos dizer assim. Agora, o paciente do TCE, se ele tem uma boa recuperação, não são todos, né? Também vai depender muito da área lesada e tudo mais. Lesada e da quantidade de lesão, né? Mas o jovem tende a se recuperar muito mais rápido, né? Isso é legal que vocês comentaram, porque geralmente quando a gente pensa em disfagia, a gente pensa logo em gente mais velha, né? Mas isso é bom para alertar que gente nova também pode ter, né? Inclusive crianças, né? A gente também já pegou casos ali no hospital, às vezes menos, né? Mas paciente de paralisia cerebral ou alguma doença, alguma síndrome que a gente não conhece. Recentemente a gente pegou uma menininha, o síndrome de Moebius, ela nasceu, descobrimos no hospital que ela tinha essa síndrome, então foi um susto para todo mundo, porque a gente não conhecia a síndrome. Ela foi colocada para mamar e já broncoaspirou lá na mamada, na primeira, segunda mamada, e assim, até aí não, daí eles já suspeitaram de síndrome do cri do chá, que é aquela do miado do gato. E depois, no cariótipo, veio confirmado a Moebius. Já tivemos ali síndrome de West, que tem uma disfagia bem importante, e como ela também é degenerativa, a West, a criança só vai piorando. Mesmo tendo neuroplasticidade, ela só vai piorando, né? Eu atendo ali também a UTI NEO, do Azambuja, já teve, em menos de um ano, em meio ano, tivemos 2 síndromes de Edwards, tá? Uma com fissura lábio-palatal, e essa de agora é sem fissura, mas é uma cardiopatia bem importante, né? Ele, desde o nascimento, porque ele nasceu com 36 semanas, a primeira da síndrome de Edwards, ela saiu da UTI mamando no peito. A gente conseguiu, ela mesma fez um arranjo. Então, assim, posição, a gente foi, né, orientando toda a posição, tudo, mesmo com a fissura lábio-palatal, ela conseguiu adaptar uma maneira que ela deu jeito de mamar, sem intervenção, vamos dizer assim, de exercício, porque era um bebê, né? Já o segundo, que foi a segunda síndrome de Edwards ali no hospital, foram feitas 2 tentativas, né? Quando ele nasceu, como ele nasceu de 36 semanas, ele tinha sucção, bastante, mas ele não conseguia deglutir. Fase faríngea dele estava... E aí a mãe muito presente, muito dedicada, assim, muito emocionalmente envolvida. Acho que ele já estava com 2 meses e meio, ela continuava tendo muito leite. E ele tinha dado uma melhoradinha, o tônus estava melhor, a gente foi tentar colocar no peito, aquele leite jorrava assim, e ele, fase faríngea, ele conseguiu até abocanhar o mamilo, tudo, mas na hora de deglutir não foi.
ele engasgou. Então, foi para a GBT. Interessante, Hã? Oi? é interessante vocês comentando sobre isso, tipo, toda a evolução do paciente. Eu acho que tem uma situação que a gente pode comentar, que é a importância tanto da anamnese quanto da avaliação. Como é que é feita essa avaliação fonoaudiológica no hospital, principalmente com a disfagia neurológica? A avaliação. Cuidador. Na verdade, a gente, né, primeiro a gente pega, lê o prontuário para a gente entender um pouquinho do caso, discute com a equipe para ver o que está acontecendo, e aí vai para essa avaliação clínica, né, que a gente fala, que daí é de realmente testar as consistências e vendo... A gente avalia pares cranianos também, vê como é que tá, se tem desvio de rima, se tem paralisia facial, porque a paralisia facial está presente em muito AVE, principalmente né? nos AVEs está bem presente. E daí falta vedação de um lado dos lábios, o paciente não consegue segurar, ele não tem uma boa, assim, ele não tem uma boa desenvoltura na fase oral. Aí o alimento escapa, daí ele já se confunde para engolir, mas eles vão se adaptando, eles vão melhorando a cada dia, né? Então, a gente sempre faz realmente essa questão, né? Lê o prontuário, discute com a equipe e vai frente a frente com o paciente. Isso. Avalia os pares cranianos, vê se a pessoa está consciente ou não, se está responsiva ou não. Se tiver com acompanhante, também conversa com o acompanhante para tentar entender como é que era em casa, principalmente nos casos de doenças neurodegenerativas, né? Para ver como é que estava se alimentando em casa, para ver a diferença que está aqui do hospital. Aí a gente vê a questão de tônus, mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios. Para ver se está com dente, se não está. Essa parte mais estrutural. E aí depois a parte funcional também. Sim, a gente tem muito paciente sem dente, tá? É muito grande o número de pacientes idosos que pertenciam àquela geração que perdia todos os dentes e botava prótese, né? E aí vem para o hospital, ou vem sem, ou a prótese fica frouxa porque acaba perdendo peso. Isso também atrapalha na evolução da parte da disfagia, né, para a gente poder evoluir consistências. Tem paciente que vai embora para casa de AVC, por exemplo, né, de AVE, porque vai embora com a consistência pastosa, porque não consegue mais colocar prótese. O paciente que ficou lá na UTI ou que ficou internado muito tempo, a prótese não gruda mais, não fica mais. Ele emagreceu, a gengiva dá uma retraída também, né? E aí ele acaba não podendo comer outras coisas. E às vezes tem um com um dente só que mastiga. Tem alguns que mesmo sem, ou tá só com a de baixo, não, mas eu quero, eu dou um jeito. Aí dá o pãozinho lá, molha no café para conseguir comer o pão com o café deles. Isso mesmo. Eu acho que essa pergunta também já entra, essa resposta já entra numa outra pergunta que a gente tinha. Por exemplo, a paciente que você citou, ele tem um AVE, teve um AVE e ele não possui os dentes para fazer toda a fase da mastigação, da preparação do bolo alimentar, e ele acaba tendo alta indo para casa. Qual que é o papel do fonoaudiólogo com as orientações? Que eu acho que isso é importante também por conta da família, como que eles podem ajudar nesse processo, né? E como que o paciente pode, a expectativa dele, né? O quanto ele vai conseguir comer novamente, se ele vai voltar a comer como ele comia, ou se ele vai ter restrições. Como é que é trabalhado isso com os pacientes? Isso depende muito também de cada paciente, né? Por exemplo, aqui nos hospitais que a gente trabalha, a gente acaba tendo pacientes que ficam longos períodos com a gente. Então, às vezes o paciente fica ali 1, 2 meses com a gente, internados, então a gente consegue fazer toda a reabilitação para mandar para casa sem sonda e já se alimentando nas consistências todas, ou, enfim, nas que são de segurança para ele. Então, antes de ir para casa, a gente vai lá, né, antes de alta, a gente conversa com o familiar. Se for necessário, a maioria dos casos a gente entrega também por escrito as orientações, né? Todas essas questões de cabeceira elevada ou em casa, né, sentado, a paciência, alimentar. Se engasgar, parar de dar comida, se ver que está tossindo, parar. Muito importante que a gente não citou ainda, do paciente estar acordado, estar atento na hora da alimentação, que se o paciente estiver sonolento, não tem como dar, que acaba sendo muito inseguro. Então, a maioria dos casos, acho que a maioria, a gente acaba conseguindo mandar para casa já, sem precisar necessariamente ter
um acompanhamento fonoaudiológico, porque eles ficam bastante tempo ali com a gente, dá para fazer toda essa reabilitação. Nos casos que a gente não consegue reabilitar a ponto de ir para casa deglutindo com segurança, Por aí exemplo, um AVE é um mais AVE, comum, às vezes, pode estar indo para casa sem segurança, um AVE mais extenso, tudo mais. mesmo sem sonda, mas precisando concluir as outras consistências da deglutição, né? Então, a gente tem 2 caminhos, né? Os pacientes que têm uma questão financeira um pouquinho melhor, que às vezes têm um plano de saúde, acabam optando por fazer acompanhamento particular de fono domiciliar. Inclusive, a maioria dos casos é a Virgínia que pega para continuar atendendo eles. E aqui em Brusque, a gente tem também a equipe do Melhor em Casa, que é uma equipe multidisciplinar da prefeitura, que conta com fonoaudiólogo, nutricionista, médico e enfermeiro, se não me engano. E fisioterapeuta. Então, a gente, nos casos que a gente vê que é um paciente que não tem uma condição financeira tão boa, a gente consegue incluir ele nesse programa do Melhor em Casa, para ter esse acompanhamento com o fonoaudiólogo e aí, o restante da equipe em casa, para garantir a segurança deles. Sim, ele sai do hospital já com o pedido do médico, já casado com a assistência social do hospital, para ter o respaldo do programa do Melhor em Casa, né? Aí a fono, porque eu acompanho muitos pacientes que têm o Melhor em Casa, né? A fono, ela tenta, se possível, decanular, né, a sonda, nem sempre ela consegue, tá? O físio, se foi com a tráqueo, às vezes consegue decanular a tráqueo, porque aqui em Brusque a decanulação de traqueostomia é da responsabilidade do fisioterapeuta, tanto nos hospitais como no serviço do município, né? Então, no serviço da saúde do município. Então, a gente, como fonoaudióloga, não entra nesse parâmetro, só auxilia, conversa, troca ideias. Muitas vezes os fisioterapeutas lá do hospital que a gente trabalha Sim. vêm e perguntam, na nossa opinião, Isso. olha, vocês acham que ele está realmente com condição de deglutição? Está seguro? A gente pode estar decanulando eles? O que vocês acham? Então, a gente não fica responsável por dizer, não, agora é a hora de decanular. Isso não é a nossa parte nesses hospitais. Mas a gente opina também assim, não, olha, eu acho que agora a gente faz principalmente o Blue Dye Test, né, que é o teste componente alimentar azul, para paciente que tem a tráqueo, né? Não, ó, voltou, tá voltando aqui na tráqueo, tá positivo, a gente não tem como, ele não tá deglutindo, não tem como liberar nada por via oral no momento, e fica inseguro até a questão da decanulação, porque se é um paciente mais secretivo, vai voltar, vai para o pulmão, ele vai acabar tendo uma pneumonia broncoaspirativa e piorando o quadro novamente. Então, apesar de não ser nossa responsabilidade, a gente trabalha junto com o fisioterapeuta também nessas questões, né, para garantir a segurança do paciente. E tem muito paciente que vai para casa traqueostomizado, às vezes por questões de CDPOC ou qualquer outro problema, né, às vezes até questão neurológico ou do AVC, o AVC, às vezes, eles né, ficam com tráqueo metálica, sem cuff daí, e eles se alimentam normalmente, tá? Tem uns que conseguem até comer sólido, né? Tudo vai da avaliação, né? Então, a tráqueo em si não é um impeditivo para alimentar via oral, né? Mas sempre quando tem traqueostomia, o físio é soberano na manutenção da tráqueo ou não, né? Agora, geralmente, o hospital está com uma equipe muito boa, que se der para o paciente sair decanulado já, de sonda e de tráqueo, ele já sai... Vai sem... A gente faz o máximo para o paciente já ir em plenas condições para não precisar ter uma equipe acompanhando tão firmemente. Né? Uhum. Sim. Legal, eu não sabia que aqui em Brusque tinha esse grupo, esses profissionais que atendiam em casa. Faz muito tempo que tem aqui em Brusque? Faz muito tempo. Faz uns... Depois eu te dou... Eu vou fazer uma pergunta aqui para o universitário, depois eu te digo, mas vou perguntar aqui. Quantos anos existe o programa do Melhor em Casa em Brusque, pelo município? Foi eu que implantei. Desde 2019. É bastante tempo. Só que daí, assim, a fono, no programa do Melhor em Casa, ela não faz a reabilitação,
por exemplo, assim, de linguagem, né? Ou ela não vai fazer exercícios, por exemplo, de força, reforço glótico para um paciente de Parkinson. Isso não. É um programa mais voltado para recuperação emergencial, né? Emergencial, né? Então, assim, não todo é algo melhor, a longo prazo, né? Todo melhor em casa, ele vai até o paciente ficar estabilizado em casa, ou acamado. Ele serve para o acamado só, tá? O paciente que tem condições de se locomover, ele tem que ir para a policlínica. Então, eles fazem toda uma recuperação ali da questão de estabilidade do paciente, e aí depois eles encaminham para a policlínica. Então, o paciente não vai ter uma reabilitação de AVE, uma reabilitação de deglutição, né, de muscular, por exemplo, isso não. Mas eles, geralmente, melhor em casa fica 1 mês, 2 meses acompanhando, tá? Tá, então, dependendo do tempo que o paciente fica com vocês no hospital, vocês tentam reabilitar o máximo possível para ele voltar se alimentando. Não deu certo, o paciente recebeu alta, então melhor em casa atende, até porque é uma necessidade mais urgente, como a Fran disse. Ah, legal. E aí, depois, se as outras questões que não envolvem ali a disfagia são reabilitadas na policlínica? Não, até a questão da disfagia. Questões que não são emergenciais, por exemplo, que precisam de um acompanhamento mais longo, aí o melhor em casa já não faz. Ou, por exemplo, assim, a Unimed também tem esse serviço, né? Que é o SAD. Então, o paciente vai para casa, a sonda, ele ainda não conseguiu tirar a sonda, ele ainda não está se alimentando legal, a família não tem orientações do que fazer, que consistência dá. Eu agora, por exemplo, estou atendendo uma paciente com esclerose múltipla. Ela ficou, acho que umas 2 semanas no Imigrantes. Aí ela foi para casa, ela não apresentava uma disfagia gritante, era uma disfagia de grau moderado, e os filhos com muita noção, assim, de cuidados, né? Sabiam como alimentar, sabiam em relação à postura, mas não tinham toda a orientação ainda possível, porque ela não tinha tido terapia de fono ainda. Então, o SAD da Unimed fez ela ir para casa, em vez de deixar no hospital, eles tentam deshospitalizar. O melhor em casa é uma deshospitalização e o SAD também. Então, o paciente foi para casa, mas com estrutura, né, com uma vigilância constante da Unimed. Então, eles disponibilizam físio, fono, até o paciente melhorar. Quando ele melhorou, que ele está estável, bom, mas ele ainda precisa de fono para manter a musculatura de deglutição íntegra ou funcionante. Então, aí a família tem que dar um jeito de contratar a fono. Entendeu? É assim que funciona. Uhum. Ele não vai ter atendimento vitalício, por exemplo, de reabilitação de linguagem. Tá? Bom, e aqueles casos em que o paciente ele tem restrição alimentar, né? Mas ele sente sede, ele tem sensação de sede. Eu gostaria de saber como que é dada a orientação à família, porque às vezes a família ela não tem muito essa noção que pode ser prejudicial. Então, muitas vezes, né, acontece com muita frequência isso. Mesmo que ele esteja recebendo lá pela sonda, né? Mas ele tá com sede, ele tá com a boca seca. Então, assim, na maioria dos casos, a gente consegue liberar pelo menos ali um paninho de gás umedecido, com uma água mais gelada, né? Para ele ter essa percepção na boca. Então, geralmente, a gente consegue liberar pelo menos esse paninho de gás para umedecer o lábio, umedecer a língua, para ele não ter essa sensação. Mas ou o FOS-2, que seria uma liberação de via oral, uma dependência, né, da sonda, da via alternativa, mas uma mínima via oral para ele não dessensibilizar total a cavidade oral, né? Então, um mlzinho na seringa, a água geladinha, que daí ele sabe que é uma coisa diferente que está entrando. Água com gás também. Água com gaseificada é muito importante, assim, é muito importante a gente pensar que é uma coisa diferente que ele está, é uma propriocepção diferente, aquela bolinha de gás vindo na boca, né? E também, até entra também a questão do ETTG, né, que seria a estimulação tátil, térmica e gustativa, nesses casos de pacientes que são dependentes principalmente da via alternativa, né, que é a maior
parte vai por ele pela via alternativa, então a gente acaba conseguindo fazer alguma questão ou de estimulação, ou essa questão de pelo menos 1 mlzinho de água só para ele ter esse gostinho, para poder ficar com esse conforto de, por mais que ele esteja sendo hidratado pela sonda, né? Sim. Para ele ter esse conforto. Que o ETTG, que a Fran falou, e foi muito bom ela ter falado, já seria um outro âmbito da gente falar, principalmente nas neurológicas, né? Tanto os AVEs, TCS, como as neurodegenerativas. No hospital, pelo menos aqui na região, não existia ETTG antigamente, né? E hoje a gente tem que pensar nisso dentro de um âmbito hospitalar, porque às vezes o paciente ele vai até acordar por ter aquele cheiro familiar que ele tanto gostava, por ter aquele gostinho, ou pelo gosto ser tão diferente de alguma coisa. Me lembrei muito daquela paciente que ficou uns 5, 6 meses na UTI, lá no leito 10, que a gente foi com... Na UTI 1, 2. Que a gente foi tantas e tantas vezes com ETTG, e ela devagarinho foi... daí ela era um pós-Covid também, ela tinha anosmia de geusia, então o ETTG não funcionava muito, porque ela não sentia gosto nem cheiro, né? E aos poucos aquilo foi uma reabilitação mesmo, assim, né? Principalmente, né, em casos de... A gente está agora, inclusive, com um caso que é um AVE de ponte... De tronco. De tronco, isso, de tronco. E ele é um paciente... Não é na ponte, é no bulbo, eu acho. Não lembro onde é exatamente, mas enfim. Não é de ponte. É um AVC, assim, mesmo. que ele... Dá para ver que ele te entende, mas ele não consegue... ele é não responsivo, né? Então, ele não mexe nada de membro superior, membro inferior. Para abrir a boca é muito difícil. Só mexe os olhos. Só mexe os olhos e ele chora muito, porque é o jeito dele se expressar. Então, a gente foi com ele trabalhando essa questão do ETTG, e agora ele é um paciente tracostomizado também, ele está com a traque metálica já faz um tempo, e agora a gente conseguiu, então, fazer com que ele degluta pelo menos uma quantidade mínima através desse ETTG. A gente vai fazendo ETTG com ele, né? Pelo menos algum gosto, relembrar algum gosto do que ele costumava comer antes, ele vai ter, né? Então... E aí, isso foi onde a gente conseguiu, com o ETTG, né? Todo dia indo lá, avaliando e vendo como é que estava a evolução, até o momento que a gente conseguiu. Claro, ele é um paciente que ele já está gastrostomizado, e está com a tráqueo, ele provavelmente não, ele não vai voltar a comer por via oral, mas a gente conseguiu, como na maioria dos casos, a gente sempre consegue botar pelo menos uma dieta de conforto, que é para ele relembrar, sentir o gosto, ter alguma coisa que ele goste de comer, para ele sentir esse gosto e até para não perder totalmente que nem o teu paciente hoje, né, de Sim. Alzheimer, porque queria um café, conseguiu gotinhas de café. 2 a 3 gotinhas de café, com segurança, né, a gente não dá aquela quantidade enorme para ele se sustentar, porque o principal está indo ali pela sonda, mas pelo menos para ele ter esse gostinho, que a gente sabe que comer é bom, né, então... É isso. É uma das vias da emoção, né? Sim. Vocês citaram ali o paciente com dificuldade de compreensão, né? Isso acaba acontecendo frequentemente, porque a maioria dos casos são AVE e pode acarretar na afasia, né? Também na disartria, enfim. E para que aconteça essa comunicação, vocês devem ter um manejo específico para isso, né? Muitas vezes eu creio que não tenha como ser feito, mas eu queria saber como que vocês lidam com esses pacientes que têm dificuldades de compreensão e de expressão. Aí também depende de cada caso, né? Depende de cada caso. Porque geralmente, eu não sei, a gente dá um jeito de se comunicar com eles e geralmente dá certo. Ou é gestos, ou é auxílio do familiar. O familiar né? tá junto, que já conhece ele, já consegue entender melhor. Porque se ele faz tal coisa, que a gente às vezes não percebe, não, ele tá fazendo tal coisa porque ele quer comer, ele quer... Sim, e a gente tem, né, tem figuras. Nós até instituímos placas de comunicação alternativa. De comunicação alternativa na UTI e na clínica também. Mas assim, muito paciente idoso, não tem visão boa,
ali na UTI, ele está, né, ou no pós-AVC, no pós-AVE, ele está sem o óculos dele, sem a prótese dentária, sem a prótese auditiva, né? Ou às vezes ele até tem isso, mas, por exemplo, para ele conseguir apontar para uma placa figura, ele não consegue. Ele não consegue por conta do membro que está com a hemiparesia. Quando são pacientes jovens, é mais fácil, tá? Então, por exemplo, os TCE é mais fácil tu usar as placas, né? As tábuas, são tábuas de comunicação alternativa, mas nem sempre no dia a dia hospitalar assim é fácil, né? Mas a gente usa figuras, usa geralmente objetos, vai pelo gesto mesmo. Claro, agora que a gente não está mais nessa cena de Covid, se é um paciente que está em precaução padrão, que então não tem nada muito preocupante, se precisa, a gente baixa a máscara para tentar uma comunicação melhor com eles. A gente acaba usando labial, eles usam muito de leitura labial para ajudar, para auxiliar. A gente sempre vai tentando. Isso é muito legal, né? A gente vê a participação da família bastante nessa parte. Até o primeiro paciente que eu e o Lucas atendemos em dupla no hospital é um paciente que ele estava só respondendo em alemão. Meu Deus. A gente já pegou paciente que fala só italiano. Já pegamos só italiano, só alemão. E a gente ficou um pouco desesperado, porque como assim ele só responde em alemão, como é que a gente ia fazer, né? Mas aí a mulher dele estava lá e ela auxiliou a gente, e aí, assim, a gente começou a conversar, ele foi lembrando, e no final até ele estava começando a responder em português. A compreensão bem no começo, né? A compreensão no começo era um pouquinho mais difícil, a gente foi conversando, enfim, dando rotas ali, foi dando uma melhorada e conseguia compreender bem, assim, as sentenças, né? Para avaliação, e é um caso bem interessante, assim, nesse sentido, né? A gente tem usado muito no hospital o Google Translator, tá? Eu uso direto porque tem haitiano. Haitiano a gente está pegando haitiano é difícil, é francês, mas é um francês crioulo, assim, né? E eu não sei falar francês, e teve um caso na UTI neonatal que a mãe era bem... O marido falava bem o português, mas nunca ia, não entravam os dois, essa situação. E aí eu botava no Google Translator e falava. E ela ficava olhando para mim assim. Aí eu me dei conta que a minha pronúncia era horrível, não era correta. Aí eu aumentei bem o volume do Google e eu colocava no áudio do Google. Aí ela começou a entender e começou a me responder, né? Então, assim, a gente hoje em dia, com essa tecnologia toda, se a gente, como fonoaudiólogo, não se virar, né, se comunicar com o paciente, para se comunicar com o paciente, né, tem que dar um jeito. A gente tem que fazer maneiras, né? É Google Translator, é parente, alguma coisa a gente tem que fazer. É alguém, né, do hospital que sabe falar ali. Isso que eu ia falar, né? O fonoaudiólogo tem que ter esse dom da comunicação, né? Então tem que se virar. Tem que ter. Eu queria aproveitar o gancho, assim, a gente só fugir um pouquinho do tema, mas eu acho que é interessante comentar isso também, porque a fonoaudiologia ela é muito ampla, né? E dentro do hospital não é diferente. A gente está com um tema aqui de disfagia, mas em pacientes neurológicos, como a gente entrou nesse tema, às vezes acaba gerando dificuldades na comunicação, a afasia. Eu queria saber se vocês têm uma abordagem diferente em relação à estimulação precoce desses pacientes, quando possível, né? Dentro do hospital, se tem alguma coisa que pode ser feita? Tá. Assim, ó, eu gosto muito de trabalhar. A afasia foi uma coisa que eu trabalhei no início da minha profissão também, e na época era bem padrão, né? A gente trabalhava de uma maneira bem padrão para atender o paciente afásico. Hoje, eu já sou adepta e trabalho já há muito tempo com a terapia customizada. Então, assim, é a realidade do paciente, eu gosto de trabalhar coisas do dia a dia do paciente. Então, assim, logo depois que o paciente tem o AVE e que eu começo a atender, vamos dizer assim, eu até prefiro atender em domicílio, porque a vida dele está ali, né? Então, assim, dentro da realidade dele é muito mais... Depois ele pode vir para a clínica, se ele estiver caminhando e tal, mas assim, ó, dentro da realidade dele é tão mais fácil, né, ele se familiarizar e ele ter o retorno, ter
né, o gatilho de memória das coisas que estão sendo faladas, estando no ambiente, no habitat dele, é muito maior. Né? Geralmente Então, a recuperação acaba sendo até melhor quando o paciente vai para casa e ele tende a ter por exemplo, ele está estável lá no hospital, não está estável, então vamos mandar para casa e chega em casa e o quadro muda totalmente. Sim. Porque ele tem uma melhora por estar num ambiente que ele conhece, que ele confia. Sim. E tá vivenciando também as coisas Sim. do dia a dia. E essa questão ali da afasia, principalmente, né? É realmente dar funcionalidade para a fala, né? Isso. Se é um paciente com uma afasia mais expressiva do que de compreensão, né? Não adianta a gente ensinar, né? Voltar, focar nas cores, porque não vai ser usual. Então, sempre pensar mais na usualidade, fazer com que ele consiga ser mais independente possível, né? Tentar trazer essa independência para o paciente. Sim. Eu acho isso bem importante. Ali no Covid, nós tivemos duas pacientes que uma fez parada cardíaca, fez uma anóxia, né, dentro do período de intubação, e a outra fez um AVE dentro da intubação, sem os médicos saberem, né, porque ela estava entubada e foi descoberto depois. E as duas a gente foi atender em casa, né? Então, uma gostava de fazer comida, crochê, flores, horta com verdura, né? Foi trabalhado tudo isso. A outra, ela era modelista numa empresa, ela trabalhava com audácias, com moldes, né? E aí eu me lembro assim que a gente começou a conseguir ter algum tipo de retorno de fala dela, levando risco de modelagem para ela. E aí eu dizia, isso aqui é o quê? Né? É calça ou é blusa? Aí ela sabia que o desenho era de uma blusa, então ela conseguia associar a diferença entre calça e blusa pelo desenho, mas era um desenho como a gente vê lá nas fábricas de roupa, nas confecções, era um desenho de modelagem mesmo. Eu acho que isso é importante, sabe? Fazer coisas que são interessantes para o paciente, né? Porque tu vai fazer continhas, por exemplo, com o paciente que a vida inteira só cozinhou ou só gosta de mexer com planta, para que fazer conta com ele, né? Isso não é nem só com o paciente, né? A gente também pensa, tu tem que já tá com uma dificuldade, tem que tratar isso com assuntos que não são do teu interesse, né? Exatamente. Fica um pouco chato. Exatamente, Larissa, bem isso. Então, assim, né, para a gente encerrar, né, a gente falando bastante coisa aqui, a gente consegue ver, então, a importância do fonoaudiólogo, né, dentro da equipe no hospital, né, com relação à disfagia, né, com relação a todo esse quadro evolutivo do paciente, até a alta, depois da alta também, né, o acompanhamento fonoaudiológico. Então, para a gente conseguir, então, linkar tudo isso, né, e a gente entender um pouco melhor da prática interprofissional, né, que a gente acaba trabalhando muito com outras especialidades, porque, querendo ou não, ninguém trabalha sozinho, né, na área da saúde, o paciente, ele é um ser que tem diversas demandas, né, e acredito que vocês possam falar um pouco dessa experiência, né, para a gente finalizar, de como que funciona, então, né, essa troca de saberes entre a equipe, né, médica, enfermagem, físio, TO, enfim, todo mundo que está ali dentro da equipe, e com relação, então, com a fonoaudiologia, né, o saber da fonoaudiologia e a contribuição com as outras áreas, por gentileza. Então, assim, como a gente já comentou, né, então a gente precisa muito ter essa questão. A gente sempre vai visar o melhor para o paciente. Então, em cada caso que a gente vai pegar, a gente tem que elencar. Então, assim, ver as prioridades, né? Então, ele não está comendo, mas ele ainda não está conseguindo nem respirar direito. Então, a gente prioriza a fisioterapia primeiro respiratória. Não, agora ele já está conseguindo fazer essa parte, aí entra para a parte de fono. Então, a gente começa a trabalhar ali mais as questões de deglutição. A fono precisa muito ser parceira da nutrição também, porque sem a nutrição a gente não faz nada lá dentro. Porque às vezes a gente vai lá, a gente diz, o paciente já está podendo comer pastoso. Aí vai a nutrição, manda um pastoso, mas é um pastoso que o paciente não gosta, que tem um gosto, um sabor que ele não gosta. Em casa ele já tinha alguma restrição, tipo, eu não como carne, ou não gosto de tal alimento. Então, a nutrição vai para essa parte de
Não, a gente liberou ele da sonda, ele já está podendo comer toda a quantidade que ele precisa por via oral, mas aí agora a Nutri que tem que saber o que vai encaixar nessa dieta para garantir o aporte nutricional dele, né? A indicação, tanto de colocação da sonda quanto da retirada, também a gente sempre pensa muito em equipe, né? Então, Sim. o médico vem, olha, ele não está... O médico e a Nutri vem, olha, ele não está conseguindo o aporte, vocês acham que a gente mantém a sonda ou vocês acham que ele já tem capacidade de comer o volume necessário para a gente poder tirar essa sonda? Então, sempre tem essa relação. A posição do paciente, por exemplo, um paciente que teve um acidente, né, teve um TCE, muitas vezes ele quebrou alguma parte do corpo que ele não vai poder ficar sentado. Então, a gente acaba... Ele pode até ter a condição ali de deglutir, de estar se alimentando só por via oral, mas por ele não conseguir sentar para ter a segurança de deglutir corretamente, com segurança, né? Então, a gente precisa também ter essa parceria com a físio, né? A posição dele. Vamos tentar achar a posição mais segura para a gente poder manter ele sem a sonda, porque às vezes o paciente está lá, a gente pega muito paciente agitado, que vai ficar sacando a sonda direto, e aí vai lá a enfermagem, passa a sonda, dá 2 horas, o paciente sacou a sonda de novo. Então, não, vamos tentar deixar ele sem a sonda. Mas para isso a gente precisa que ele esteja na posição. Então, físio, vem cá, ajuda a gente a arranjar uma posição que seja segura para ele para deglutição. A equipe de enfermagem, então ele está podendo deglutir, mas só se for desse jeito específico. Então, tem que realmente ter. E agora, assim, os médicos aqui dos hospitais que a gente trabalha, eles estão respeitando muito o nosso trabalho. Então, se a gente fala X, o médico não vai fazer Y. Ele vai fazer o X que a gente mandou, porque ele sabe que eles estão percebendo mais atualmente, né, principalmente depois do Covid, a importância da fono na equipe também, para justamente garantir a segurança do paciente. Então, eles respeitam as nossas decisões. Se a gente fala, não, eu não quero que o paciente coma ainda, porque ele não está com segurança, por isso e aquilo, o médico está respeitando a nossa opinião. Antigamente se via muito, né, que o médico achava que ele era o dono de tudo, sabia de tudo sobre o paciente, mas agora, graças a Deus... Quando eu entrei no hospital, me marcou muito, assim, que os médicos tinham a tendência de fazer uma liberação de via oral sempre pelo líquido. Vamos tentar ver como é que ele está com a aguinha, vamos ver como é que ele faz para tomar uma água, e aí a gente vê se libera. Aí um dia eu entrei e ele disse, olha, eu marquei mesmo para tu atender ele, mas só para desencargo de consciência, porque as meninas já deram uma água para ele e foi bem. Aí eu fui avaliar, ele tinha um escape gigante, fazia deglutição múltipla, né? Aí eu expliquei isso para o médico, ele abriu uns olhão desse tamanho, eu disse, às vezes a gente acha que, né, o paciente tem condições, mas, no entanto, assim, ele fez 5 deglutições para engolir um gole d'água. Ou seja, ele não conseguiu jogar essa quantidade de água lá para o esôfago. E aí fica ali numa dessas, ele respira no meio, ou então ele está bem, mas está com uma frequência respiratória alta. Como é que tu vai liberar uma comida ali, né? E se ele respirar no meio disso e aspirar? E às vezes assim... Agora eles já respeitam mais, né? Às vezes eles vão... ele tomou água, liberou, mas aí eles esquecem que o pastoso... Às vezes a água até está indo bem, mas esquecem que o pastoso é outra consistência que demanda de mais programação motora para conseguir jogar esse bolo alimentar lá para trás, para conseguir fazer a deglutição. Então, agora eles, depois que a gente começou assim a fazer esse trabalho de mostrar, né, que não é bem assim, eles estão respeitando muito. Eles liberavam muito também a tal da dieta branda, que muitas vezes era uma sopinha com legumes dentro e carne. Então, era uma dupla consistência oposta, né, diametralmente oposta, porque era pedaços de chuchu, por exemplo, e cenoura com uma água rala. Como é que o paciente vai dar conta disso? Recém-estubado, né? Hoje eles já estão bem mais... Assim, principalmente depois da Covid, eu acho que eles perceberam muito a importância, porque como a Virgínia comentou no começo, né, a Covid trouxe muito esses casos de intubação, extubação, e aí foi onde eles viram a necessidade realmente de ter um fonoaudiólogo ali na equipe para garantir a segurança do paciente. Eles ficavam muito tempo entubados, e daí na hora de estubar eles não tinham controle nenhum mais, né? A sensibilidade tinha ficado totalmente alterada, né? E às vezes era questão de um dia já estavam voltando. Dia já estava voltando, depende, claro, depende também muito de cada paciente, né?
Então, hoje a gente percebe, assim, que os médicos que trabalham com a gente, pelo menos eles respeitam muito a nossa opinião, muitos pedem a nossa opinião, às vezes, para alguma coisa que a gente nem é da nossa alçada, mas eles pedem a nossa opinião para a gente ter certeza, para a gente poder se respaldar também, né? Sim. E, claro, o restante da equipe, a gente tem que estar em harmonia, trabalhando pelo bem do paciente. Sim. Uma especialidade que também muitas vezes entra e a gente precisa deles é o bucomaxilo, tá? E a psiquiatria também, porque tem muito médico que chama a gente para atender um paciente como se fosse uma disfagia, e não é. É uma recusa alimentar, às vezes de origem psiquiátrica, às vezes de origem... nós já tivemos, né? Hoje mesmo atendi uma paciente falando, Fran, ela não deglute. Fui lá ver uma paciente depressiva, com uma depressão, ideação suicida e tudo mais. E assim, não era uma questão de que ela não deglutia. Ela deglutia, só que ela não tinha força de vontade, assim, ela faltava força. Porque de abrir a boca para conseguir mastigar, ela tinha muita lentidão ali na fase oral, por essa fraqueza muscular também, por conta da depressão. Uhum. E eles chamam bastante, a gente tem bastante casos. Eu já tive um caso, por exemplo, de pancreatite, que a pessoa tinha muito enjoo, e ela não queria comer de jeito nenhum, mas não era dificuldade de deglutir, era falta de vontade de comer. Ou esses que têm infecção hospitalar, daí são esses antibióticos bem fortes, né? Eles ficam muitas vezes com um enjoo, assim, enorme, e daí eles não têm fome, eles têm inapetência, né? Então, aí a físio entra, a Nutri entra na jogada com alimentos preferenciais, aí, às vezes, o médico, né, o psiquiatra ou o psicólogo da instituição vai ajudar ali a ver essa questão com o paciente. Então, tem muitas nuances e muitas variáveis. Não dá para trabalhar sozinho de maneira nenhuma, né? E também cada paciente é um paciente, né? Então, por mais que... mas é o mesmo caso que o outro paciente. Não é o mesmo caso, porque essa pessoa tem uma vida diferente, tem uma percepção diferente das coisas, tem uma família diferente. Exatamente. Então, isso tudo a gente sempre tem que levar em conta. Muitas vezes, por exemplo, assim, não é o prognóstico ou a capacidade que o paciente tem de se recuperar. Às vezes é uma questão social. Ali no Azambuja a gente tem muito a interação também com a assistência social. A Fran atendeu essa semana, eu atendi também um paciente com TCE por espancamento. Morador de rua, drogado, né, dependente químico, e se ele não tem cuidador, e ele não tem um familiar acompanhante, ele não tem uma casa. Quem é que vai ajudar ele a recuperar a parte motora da deglutição em casa? Ele não tem casa, ele não tem parente, né? Aí, se for para a instituição, por exemplo, vai para uma casa de repouso, não vai ter uma pessoa só para trabalhar a alimentação dele, fazer os exercícios, dar comida. Às vezes um TCE ou um Alzheimer, que é as duas que eu acho que mais demoram para comer, às vezes uma refeição leva 40 minutos. Eles não têm funcionário para ficar lá dando 40 minutos uma refeição. E mais 3 vezes por dia fazer os exercícios, né? Então... A assistência social também é muito parceira nesses casos. São muitas nuances, né? Só para finalizar de verdade agora, deu para perceber que esse assunto ele dá pano para manga, né? E se a gente deixar, a gente vai falar aqui falando bastante. Mas eu queria só uma opinião sucinta assim sobre o olhar de vocês, a expectativa individual da fonoaudiologia hospitalar daqui para frente. A Virgínia com a sua vasta experiência e a Fran começando agora nessa jornada. Eu vejo, assim, que hoje, como eu já comentei, né, ela está sendo muito mais valorizada e eu acredito que cada vez mais vai crescer, porque a população idosa está aumentando, não só a população idosa, mas também, como a gente comentou, que vem desde criancinhas até o idoso, todas essas precisam de um fonoaudiólogo em alguma parte da nossa vida, principalmente no âmbito hospitalar, né? Então, tá cada vez mais nascendo crianças com síndromes ou com algumas questões que demandam um fonoaudiólogo,
e a população também está cada vez envelhecendo mais tarde, que também traz essas dificuldades de deglutição. Então, pelo que eu vejo, né, cada vez mais a gente já vê a falta de fonoaudiólogos no mercado, e principalmente aqui em Brusque, a gente sempre tem gente procurando fono, porque não tem fono para trabalhar aqui. Apesar de que tem bastante fono aqui no município já, mas todos estão já muito bem empregados, obrigada. E ainda assim tem vaga, e aí, ainda assim tem muita demanda, e todo dia aparece mais demanda, então está crescendo muito a fonoaudiologia num geral, mas principalmente nas questões de disfagia hospitalar, está crescendo muito, e precisam de profissionais que queiram estar no ambiente hospitalar, porque não é fácil, às vezes o ambiente hospitalar, ao mesmo tempo que ele é muito reconfortante, que a gente fica muito feliz de estar lá, tem dias que suga muito da gente, tem dias que a gente vai lá preparado para cumprir as nossas 8 horas, digamos assim, mas tu vai precisar se estender e ficar mais tempo, e vai ser um dia que vai dar tudo errado, digamos assim, que os pacientes que estavam indo bem podem rebaixar, podem piorar, mas também vai ter dias que tu vai chegar lá, tu vai estar esgotado, mas tu vai chegar lá e vai dar tudo tão certo que tu sai de lá com uma energia renovada. Então, tem que estar preparado para estar dentro do hospital. Então, tem que gostar de estar nesse ambiente hospitalar, tem que saber, né, estar sempre buscando autorização, porque, como a gente comentou também, está aparecendo casos de doenças que a gente não viu, que a gente não tem conhecimento, que viu muito brevemente na faculdade. Então, tem que estar sempre se atualizando, tem que ter vontade de estar nesse ambiente, mas está cada vez crescendo mais. E os médicos estão muito mais receptivos. Eu acho que a fonoaudiologia hospitalar ela tem futuro, principalmente na nossa região, porque hoje os médicos estão dando mais importância ao trabalho da fono. Tanto é que aqui nunca foi chamado fono no pronto-socorro. A gente hoje não atende quase no pronto-socorro porque não tem horas para fazer isso, então o hospital ainda não está disposto a pagar essas horas, né? Quando sobra tempo a gente até vai, mas a gente nota que os médicos que vêm novos, vêm de um serviço de residência mais estruturado, né? Onde tem o serviço da fono hospitalar todo o tempo dentro do hospital, eles pedem ajuda da gente na hora lá do pronto-socorro. A gente já avaliou alguns pacientes em pronto-socorro. Assim, dentro do Hospital Azambuja, principalmente, que é um dos hospitais que a gente atua, a gente tem a Unifeb, que tem o curso de medicina, e agora estão com os acadêmicos ali. Então, os acadêmicos vendo o nosso trabalho já desde o início ali, dos primeiros semestres, eles também estão valorizando mais e aprendendo a valorizar. Por exemplo, um médico mais antigo não sabia do trabalho da fono, não sabia o que era, mas cada vez mais, principalmente pela essa integração, né, por esse trabalho em equipe, já desde as universidades, faz com que os médicos percebam a importância das suas áreas para poder estar chamando o profissional ideal para a demanda específica. Isso mesmo. Tem a parte do paliativo também, desculpa, eu vou falar bem rapidinho. Esse é rápido mesmo. Esqueci que ela é importante, tá? Hoje está muito forte a questão do paliativo, tá? Dos cuidados paliativos no hospital e em casa também, mas no hospital bastante. Então, muitas vezes, por exemplo, né, a gente não libera VO para um paciente que está com o cuff insuflado numa tráqueo, certo? Mas o paciente está em estado paliativo. E aí tu vai deixar aqueles últimos 20, 30 dias, ou uma semana, ou 2 dias, ele quer comer coisas que ele tem vontade, né? Aí só porque existe ali o risco de uma traqueomalácia, de uma laringomalácia, tu não vai liberar comida para ele, ele tem controle, ele tem segurança, né? Como diz a Fran, para comer. Então, hoje existe já, né? Residência só em paliativo. Existem profissionais que trabalham só com a questão paliativa. E dentro do hospital isso acontece muito. A questão toda dos tumores de cabeça e pescoço, onde o paciente tem uma dificuldade muito grande de engolir porque está com tumor de laringe, com tumor de esôfago, com tumor de língua, tumor de boca, que existe muito, ou de cérebro até, que dá às vezes uma dificuldade de... E às vezes nem tem essas questões todas, mas mas está sem prognóstico. É um paciente, por exemplo, muito idoso,
centenário já, que a gente já pegou muitos casos aqui nos hospitais também. 106 anos, 102 anos, 99 anos. São pacientes muito idosos que, por mais que eles não tenham uma doença que coloque eles em um estado terminal, digamos assim, eles são pacientes paliativos, porque é um paciente que não tem necessidade da gente estar prolongando a vida dele. Então, se não tem por que a gente fazer medidas invasivas. Então, né, o cuidados paliativos é isso, Vai é enfiar evitar uma sonda para... Então, a gente tem que pesar muito isso também na balança, né? Então, às vezes é um paciente centenário que ele não está comendo direito, mas, assim, ele não está comendo o suficiente para se manter em aporte, mas é um paciente, assim, que já viveu uma vida plena e que dá para ver, assim, que a família também já não quer mais prolongar o sofrimento dele. Então, a gente acaba deixando liberado ali, em conjunto com a equipe, né, para garantir um final de vida, digamos assim, mais confortável. É isso. Né? Vamos parar de falar. É que você deixa que vai falando, né? É que eu me lembrei do paliativo, tem muito paliativo no hospital, né? E é uma questão muito importante também, né? A gente queria agradecer de coração essa troca de saberes, a gente aprende sempre muito, né? E então agradecer a Fran, agradecer a Virgínia por terem cedido seu tempo um pouquinho para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente e trazer essas experiências para a gente estar quase lá, estamos quase no finzinho. A gente que agradece. É muito bom poder trocar com vocês. Eu já queria aproveitar para divulgar que a gente está no foco do nosso desse podcast para divulgar o Dia Nacional da Disfagia, que vai ser dia 20/3, e também para falar para vocês que esse conteúdo ele vai estar disponível, vai ser postado no canal do YouTube da Fonoaudiologia, que é @Fonoaudiologia Univale, e também pedir para vocês seguirem lá a Univale, o curso de Fonoaudiologia, que é @Fonounivale. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas é isso, gente. Muito obrigada. Só agradecer por ter lembrado da gente, convidado a gente, né? E é isso. Podem contar com a gente quando precisarem de alguma coisa, se precisar de uma ajuda, de algum caso específico lá do hospital. A gente está sempre disposto a tentar ajudar. E é isso. Se precisar mais vezes conversar também, estamos aqui. Quem sabe teremos próximos episódios do nosso podcast. Legal. Certo.